Posso começar a aula logo? Vocês preferem que eu comece a aula ou a gente espera esse último minutinho ou a gente já vai atropelando mesmo, vai fazendo tudo? O que vocês acham? Hein? Cara, O por que mim tá vocês de acham? boa. Aí vai de Então vocês dois. bora, gente. Bora lá, Tipo, bora lá. Ó. Hoje, o que eu te deixei... O quê? O que te deixa feliz? Porra, mano, valeu. Cara, eu acho que a gente já pode começar. Por mim, a gente já pode começar. Até porque a aula hoje ela vai ser mais dinâmica. Então, abram logo os Visual Studio de vocês, que a gente vai codar junto quase a aula inteira. A gente vai codar junto essa porra toda. Deixa eu abrir aqui. Opa, não posso dar spoiler do bagulhinho aqui. Aula 4. Deixa eu abrir aqui a aula. Vamos lá. Pá. Bem, gente, galera do Python Basic. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Felicidade. Ó, já peço para vocês, se puderem, agora que a gente está começando a aula, desligar os microfones, desligar as webcams para a gente poder porque tipo, o YouTube, aqui está gravando, ele detecta quem está falando. Aí ele dá prioridade para quem está com a câmera, para quem está com o áudio ligado, entendeu? Então, preciso que vocês desliguem para a gente manter tudo aqui. Então, bora lá. Cara, isso aqui, eu vou começar com o mesmo aviso que eu faço sempre. Nosso workshop, ele não é para tu sair daqui já um gênio da programação em Python. Nosso workshop, ele é voltado para que vocês consigam entender o funcionamento do Python e entender os conceitos, para que vocês consigam estudar de uma forma mais saudável estando sozinhos. Por isso que a gente tem a ideia dos desafios, por isso que a gente tem a ideia de mandar para vocês os deveres de casa aqui, as atividades com vocês. Então, gente, um abração para vocês. Isso aqui é um pedacinho nosso para vocês, tudo bem? Qual o nome do canal? Cara, o nome do canal é o mesmo nome da comunidade, é Porã Iguá. Só se você escrever Porã Iguá. Te confirmo que não tem ninguém com esse mesmo nome. Meu áudio está legal, gente. Meu áudio está legal. Só para saber, meu áudio está bom? Beleza, então. Ótimo. Bora lá. A gente vai começar aqui com uma introdução à orientação a objetos. E para começar a falar sobre orientação a objetos, a gente precisa falar de alguns conceitos antes, que são conceitos anteriores à programação. Bora lá. Primeiro, o conceito que a gente precisa falar é exatamente aqui. Ó. Vamos começar com o capítulo 1, classes e objetos. Esse aqui vai ser um slide bem rápido. A dinâmica que eu quero é pegar um grupo de slides e já começar a codar com vocês assim que a gente conseguir entender. Toda hora que eu conseguir pegar alguma coisa, a gente vai junto pro Visual Studio para poder botar em prática. Classes e objetos. O que são, como vivem, o que comem, saberemos agora no Globo Repórter. Tá. O primeiro conceito é o que é abstração. Gente, a abstração é um conceito central da orientação a objetos. É a prática de simplificar conceitos e transcrevê-los para sistemas, a fim de melhorar a legibilidade, usabilidade e manutenção dentro do código. Só que acontece, a gente tem abstração não somente dentro de códigos de programação. Eu estou olhando para cá porque o chat está desse lado aqui, tudo bem? A abstração ela vem anterior a código. A gente pode levar em consideração, por exemplo, quando a gente está criando fichas de pessoas, por exemplo, fichas médicas, é uma forma de abstrair informações sobre alguém. Uma ficha com, por exemplo, com nome, se a pessoa tem quais são as doenças que a pessoa tem, qual é a pressão da pessoa, esse tipo de coisa, isso é uma forma de abstração. Trazendo para uma realidade mais nerd, que é a minha, RPG, a ficha de RPG é uma abstração de personagem, entendeu? Então, tipo, ter essa capacidade de pegar algo complexo e transformar em algo simplificado que vocês consigam trabalhar, trazendo apenas os conceitos necessários para o programa de vocês, é uma das habilidades mais importantes dentro de orientação a objeto. Se vocês não conseguem abstrair uma informação, vocês não conseguem fazer nada. Então, treinem um pouco a habilidade de abstrair, tipo, pegar características importantes da coisa e tentar transformar em variáveis. Isso seria o básico de uma abstração, entendeu? E como é que a gente abstrai? Cara, dentro do Python, a gente tem um negócio chamado classes.
Vocês tentaram abstrair usando dicionários no nossa atividade anterior. Nessa nova, a gente está trabalhando agora com classes, que é uma estrutura de dados um pouco, que eu diria, superior a dicionários e a listas. Aí, o que são as classes? As classes são blocos de códigos que definem um molde para abstração de ideias e melhor compreensão do código. Como assim? Classes, como por exemplo o exemplo que eu tenho aqui, ou por exemplo, o exemplo é foda. Como o exemplo que eu tenho aqui para vocês, a gente tem a classe conta. Mas conta de quê? Exatamente. A gente está pegando o conceito principal, que é a conta. O que essa conta deve ter? Ela tem que ter nome, CPF e tipo. Pô, entendeu? Eu peguei informações importantes. Olha aqui rapidão pro código. Cara, eu falei para vocês sobre ficha médica, eu falei para vocês sobre RPG, mas bora fazer um exemplo mais prático, bora lá? Como criar uma classe? Vocês usam a palavra reservada, class. Deixa eu desligar aqui o Copilot. Eu não quero usar ele aqui, não uso ele no Python Basic. Bora lá, class. Bora fazer pessoas. Bora fazer pessoas. Bora lá. Pessoa. Dois pontos. Essa estrutura aqui, vocês já iniciam uma classe. Como assim? A palavra reservada, ela informa que o próximo nome referirá a um molde, à nossa classe. E aí vem, eu vou definir para lá. Essa pessoa, ela vai ter o quê? Ela vai ter altura. Essa pessoa vai ter, digamos assim, peso. Mas vocês percebem que essa estrutura aqui, ela, tipo, eu não vou conseguir usar essa estrutura, eu não vou conseguir usar essa estrutura. Para isso, a gente tem, por exemplo, a função init. Ela é uma função que a gente chama de construtor. As funções, as funções de construção, elas definem o que a gente vai ter que inserir antes de iniciar, assim que a gente instancia a nossa classe como um objeto. A gente vai especificar a diferença logo depois, tá bom? Bora lá. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou ensinar para você qual a estrutura do init. Def, como vocês já sabem, isso aqui vai definir que é uma função. Init é o nome dessa função especial que ela já vem pronta dentro do Python. Dá um zoom, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá bom para vocês assim, desse tamanho? Tá ótimo? Beleza. Init vai definir que a função ela é uma função que já existe no Python e ela é o construtor. Self é porque toda função dentro de uma classe ela necessita desse self para poder falar que essa função é desse objeto. E aí aqui a gente pode definir que é self, mas tipo, a gente pode chamar de self, CLS, o que vocês colocarem. Tudo que vocês colocarem nesse espacinho escrito self, ele vai incorporar como se fosse essa classe, entendeu? Self tratem como se fosse a si mesmo, entendeu? Olha lá. A pessoa vai ter peso, a pessoa vai ter altura, a pessoa vai ter nome, importante ter nome, e a pessoa vai ter idade. Beleza. Temos nome, peso, idade e. Beleza, mas tá dando esse erro. O que eu faço? Eu só estou passando parâmetros para a função, só estou fazendo isso. Cara, a gente vai passar agora os valores para a nossa classe. Como? Passo self, ou seja, self, ou seja, vou passar a própria classe, ponto. Aí eu vou definir o nome das variáveis. Peso. O correto, geralmente, é a gente trabalhar com o nome que está aqui em cima, aqui para baixo. Entendeu? Essa variável self.peso não é a mesma variável só peso daqui, o mesmo parâmetro, tá bom? Eu estou passando o valor aqui, mas não é a mesma coisa. Aí passa aqui, ó. Tanto que eu posso passar, por exemplo, ó, self.idade igual a altura. Entendeu? Eu posso passar e simplesmente dane-se. O que acontece eu tenho que. O correto que a gente faz é justamente passar o parâmetro da função init e depois botar o exato mesmo nome dentro de self. Idade. Se vocês forem ver, ó, fica até iluminadinho quando eu estou usando, mas isso é questão do meu tempo. Self.altura. Altura é igual a altura.
e self.nome igual a nome. Eu vou definir uma coisinha aqui, que é mais para documentação. Não, float, vai ser um float. A altura também vai ser float. O nome vai ser um string, str. E idade vai ser um inteiro. Beleza. Cara, aqui a gente criou um objeto. Isso aqui é um objeto, é uma abstração. Para o que eu vou usar, as informações relevantes são apenas essas 4, entendeu? Apenas essas 4 são as informações relevantes para o meu programa, para ele. Tem que ter um nome maiúsculo. Cara, consenso. Mais boas práticas, entendeu? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, por exemplo, pessoa com P minúsculo, mas nas boas práticas de programação, a gente começa com P maiúsculo, a gente chama de Pascal Case. Quando o primeiro componente ele é maiúsculo, aí toda vez que tu for mudar de palavra, por exemplo, pessoa com alguma coisa, isso aqui, pessoa com alguma coisa, que tá letra maior, depois letra menor, letra maior, depois letra menor, a gente chama de camel case. Se eu iniciar ele com letra minúscula, a gente muda para Pascal case. Depende muito da empresa na qual você está trabalhando, ou do projeto, ou na linguagem, mas o comum mesmo da maioria é trabalhar com a primeira letra maiúscula e cada palavra trabalhar com um camel case, entendeu? Então, tipo, se tiver mais de uma palavra dentro, a gente não dá espaço. Ou, sei lá, usar snake case também é viável aqui nesse caso, mas sempre eu trabalho com a primeira letra maiúscula. Aí vem. Tá, a gente tem a nossa classe, mas o que você está falando? Vocês percebem que eu não passei nenhum valor, eu não passei nenhum número, nenhum, como posso dizer, valor absoluto para essa classe? Aí me pergunta, por quê? Porque, olha a definição, as classes são blocos de código que definem um molde. Exatamente, elas são moldes. Vocês estão definindo que naquele espaço vai ter uma variável de tal tipo. Aí, mas como é que eu vou usar? Aí vem o conceito classes e objetos. Enquanto as classes são os moldes que a gente está criando, os objetos são as instâncias dessas classes. Como assim? Para lá, eu vou colocar aqui cliente é igual a pessoa. Aí, ó, vocês percebem que tá dando um errinho, né? Tá dando um erro aqui. Por quê? Olha aqui o que está escrito. Argumento ausente para parâmetros, peso, altura, nome e idade. Graças à função init que eu defini aqui no início, se ela não existisse, se eu só comentar isso aqui, não vai dar esse erro, tá bom? Não vai dar esse erro. Por quê? A função init é justamente quando eu for iniciar o meu objeto, instanciar a minha classe como objeto, eu preciso passar esses argumentos. Aí vem aqui, ó. Abre aqui. Eu vou passar, por exemplo, bora lá. A pessoa tem 80 quilos. A pessoa tem 1,20. Isso aqui vai estar em centímetros. A gente vai ter que até que definir isso aqui. Peso, quilograma, underline QG. Rapidão. Pá. Altura, underline M. Nome, tá. Idade em anos. Idade, TD. Opa. Idade, anos. Deixa eu até colocar aqui, ó. KG. Aí, beleza. Ó, eu tenho. Eu tenho quilo, eu tenho metros. Eu estou usando isso aqui mais para definir, porque, por exemplo, vem peso. Peso em quê? 1 quilo, tonelada? Não sei. Aí precisa definir isso aqui nas variáveis, porque isso aparece quando tu for escrever. Ó, bem aqui, ó. Beleza. Aí vem aqui, nome. Bora lá, sei lá. Vou colocar o meu, bora lá. Um string, tem que passar um string aqui. E idade, 25. Eu não tenho 25, não. Estou falando de um número aleatório aqui. Bora lá. Tá aqui. Eu instanciei a pessoa. Aí vem a diferença. A classe é o molde.
A pessoa é a variável que eu estou criando. O objeto é a variável que está instanciando a classe com os valores específicos. Aí a gente vem para cá. Objetos são as instâncias das classes, aquilo que podemos usar durante o nosso código. Esse objeto pode realizar ações, ou seja, usando os métodos, usando suas características. Desculpa estar entre parênteses, mas era para ser as variáveis, que no caso as variáveis seriam isso aqui, e as ações seriam os métodos. A gente pode pensar dessa forma para abstrair esse pensamento. Aqui eu usei a definição de cliente porque eu passei aqui antes. Mas, por exemplo, aqui, estou criando um cliente. No exemplo, acima, usamos uma variável chamada cliente, que recebe um valor de uma classe chamada conta. Esse processo chamamos de instanciar um objeto. No caso, o objeto é a variável cliente, entendeu? Estão entendendo? Alguma dúvida? A gente está indo muito rápido? Como é que está indo? Alguma dúvida? Beleza, vou prosseguir então. Cara, e aí a gente entra em alguns... Eu falei sobre métodos, a gente entra em alguns métodos especiais dentro de classes, que é o método init, que eu já mostrei para vocês como funciona. A gente tem o método srt e o método call. O que faz cada um deles? O método init, como o Jeff falou, ele é um construtor, ele é usado para definir o que deve ser instancializado junto com a classe. E eu já mostrei como ela funciona, mas bora fazer as outras. Vou fazer junto com vocês. Def, aí vem aqui, papá. A gente vem aqui, vocês podem ver aqui, que tem muitas outras funções. O que acontece? O que a str faz? Ela passa o valor que vai ser chamado quando tu chamar lá no print, O método que define como uma classe deve ser demonstrada quando chamada pela função print. Como assim? Para lá. Return. Print. Não, peraí, só print mesmo. Print. Aí vem aqui, string. Eu sou self.clip. Em inglês, nome. É assim que vocês passam uma variável dentro da própria como é o nome? Da própria classe. Vocês têm que passar primeiro o self, porque está definido aqui em cima, e depois vocês colocam a variável no formato que ela está aqui, Entendeu? Super sussa. Definir isso aqui. Aí vem aqui, return. Não, peraí. Aí, se eu der aqui, por exemplo, um print cliente, Python, eu sou o self. É porque eu tirei o F-string aqui, Entenderam? Ao invés de ele printar o objeto inteiro, como a gente viu, por exemplo, listas, quando a gente passa a lista, ele faz lá o colchete, os números separados por vírgula, chave, número separado por vírgula, chave. Aqui não. Como é que ele faz? Eu passei o str e ele me instancia como eu estou retornando a mensagem. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, Mas eu quis mostrar para vocês da outra forma, para ser mais didático. E, por fim, aqui, acho que eu vou mostrar, se vocês forem ver, a gente tem muitas funções nativas do próprio Python. Essas aqui são todas nativas. Recomendo muito que vocês estudem um pouco. É semelhante a printar um elemento da lista, né? Ao invés de usar... na verdade, eu passo... Não é tão semelhante. Eu estou passando aqui, por exemplo, eu posso passar no formato que eu quiser. Self.peso em quilogramas. Entendeu? Eu posso passar isso aqui da forma que eu quiser. Sacou? Não é pegar um único elemento. Porque se eu quiser pegar um único elemento, eu posso mexer, cliente.peso quilograma. Aí eu faço aqui, Ele printa o valor do peso. O que o str faz é, caso eu faça um print com o objeto inteiro passado dessa forma, ele vai me retornar somente essa mensagem com as informações que eu quero que ele passe.
Entendeu? É isso. Isso que o str faz. Aí a outra função é a call. Né? Cara, o que a call faz? Ela permite que a gente use o nosso objeto com uma função dentro do nosso código. Deixa eu pegar aqui rapidão. Rapidinho. O que isso aqui faz? Eu consigo só chamar, quando eu chamar a classe, ela vai executar uma função específica. Praticamente é assim que funciona. Só fazer aqui o exemplo para vocês, que é da minha colinha. Ah, aqui rapidão. Oxi, não está abrindo. Desculpa a demora aí, gente. Tá. Beleza. Return. A gente vai, por exemplo, retornar aqui. Como é que a gente tira o quanto a pessoa está obesa ou não? Como a gente faz isso? Se eu não me engano, é peso vezes altura dividido. É peso vezes idade dividido por altura, coisa assim. Self.peso vezes self.altura. Isso aqui tudo dividido. Vamos aqui, self.idade. Aí, beleza. O que isso aqui faz? Quando eu chamar essa classe, ele vai instanciar isso aqui nesse formato. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu chamar dessa forma, ó, quando eu passei cliente como se fosse uma função dentro do meu código, ele me retornou esse cálculo meio idiota que eu passei aqui. Esse cálculo que não tem nada a ver. Mas ele me retornou isso, entendeu? Ó, vem aqui. Ele me passou a mensagem do string e depois me passou o resultado do cálculo. Por quê? Porque justamente a função call é quando eu chamar a qualquer classe, qualquer objeto, associando ele como função, ele vai me retornar o que eu passar bem aqui no return. Eu posso fazer um processo imenso aqui de cálculo e passar. Peso pela altura ao quadrado. Aí, pô, valeu. Peso. Então, peso dividido por self.altura vezes 2. Assim que a gente faz ao quadrado, tá bom, gente? Isso aqui. Ó, passar de novo aqui, nem 0,000 e assim por diante. Porque a minha altura aqui, ela tá. A minha altura aqui está em centímetros. Eu deveria estar deveria estar em. Sempre deveria estar dividido por 10%, quer dizer. Mas beleza. Entenderam alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Qualquer coisa. Beleza. Aí a gente vem para herança. O que é que vocês pensam quando vocês falam sobre herança? É sempre o que o filho recebe do pai quando o pai morre. Mas no caso aqui, não precisa ninguém morrer. Como é que funciona a herança aqui no código? É bem simples. Deixa aqui, então. Digamos que eu quero criar uma classe que tenha as mesmas características de pessoa, mas que ela vai ter algumas características diferentes, mas eu ainda estou usando pessoa. Como é que eu faço isso? Eu uso herança. Ó, class, eu defino a nova classe, nova pessoa, e aí eu abro e fecho parênteses pai. Escrita diferente. É assim que a gente passa a herança dentro dos objetos em Python, tá bom, gente? Aí eu passo aqui dentro pessoa. Aí eu venho aqui, ó.
def, vou definir lá em init. Só de apagar isso aqui. Ó, isso aqui, o que você está definindo? É que isso aqui, esse super init, o super, ele está falando que a classe, ele vai pegar, ele vai funcionar exatamente como a função pai. Necessita normalmente disso? Não, a gente pode fazer de outras formas, adicionando novas características. Mas isso aqui vai definir que a inicialização desse vai funcionar exatamente como a inicialização do anterior. Aí eu posso passar, sei lá, uma função a mais aqui, ó, rapidão. Vai ser o quê? Vai ser força. Força vai ser do tipo int. Aí vem aqui, ó. Self.força igual a força. Aí o que eu faço aqui? Eu tenho as características da pessoa, na nova pessoa, mais uma característica diferente. Tanto que se eu for chamar aqui, ó, rapidão, def, pessoa igual nova pessoa. Aí eu vou passar os mesmos parâmetros, bora lá. Peso em quilo vai ser, bora lá, 140. Altura em centímetros, altura em metros vai ser 1,78. O nome vai ser Cláudio. E a idade vai ser 15. Bora lá, porra, 140 quilos com 15 anos é foda, irmão. E aí só que tem que passar também, ó, uma nova característica que é força. Que é o inteiro. Eu vou colocar aqui, ó, 15 também. Aí, opa, tá funcionando. Entendeu? Isso é herança. Eu estou conseguindo receber características de uma classe superior em uma classe nova. Eu estou definindo uma classe nova que ela é derivada de uma classe superior. Isso faz com que eu possa ter uma liberdade muito maior de trabalhar. Imagina, por exemplo, deixa eu mudar aqui de pessoa, rapidão. Imagina, por exemplo, eu crio uma classe chamada automóvel. Aí, esse automóvel, agora vou começar a codar um pouco mais rápido, né, gente? Esse automóvel ele vai ter uma placa do tipo string. Ele vai ter uma velocidade máxima do tipo float. E qual é o nome? Número de rodas. Número de rodas. E vai ser um inteiro, não tem como ter meia roda, é foda. Aí vem aqui, ó. Mesma estrutura, self.placa. Pegar a placa. Self. Esse processo é bem chato. Depois eu vou dar uma diquinha para vocês. Velocimax é igual a Velocimax. Número de rodas. Tá. Aí, bora lá. Eu quero, por exemplo, fazer uma função. Aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, as funções que a gente tem, como eu disse aqui, ó, aqui antes, as ações que algo pode fazer. Eu venho aqui em def, eu venho aqui, bora lá, aumentar velocidade. Ele vai receber self. Aí vem aqui, ó. A gente vai definir aqui, ó, self.velocidade inicial igual a zero. Opa, característica nova. Sim, gente, a gente pode instanciar variáveis que não vão ser inicializadas, porque às vezes a gente não quer que sejam inicializadas, vão ter um valor padrão. Aí vem aqui, ó, velocidade inicial igual a zero. Eu estou definindo que se eu não alterar isso aqui, essa velocidade inicial, eu vou... Na verdade, nem tem como alterar diretamente. Por isso que uma boa prática de fazer isso aqui é isso aqui, ó. Velocidade inicial do tipo float vai ser igual a zero. Aí vem aqui, ó, velocidade inicial. O que eu estou passando aqui? O que isso aqui significa?
significa que quando eu instanciar, se eu não passar nada no bloco de velocidade inicial, ele vai instanciar como zero. Entendeu? Aí, bora lá. Aumentar a velocidade. Vai ser um... Bora lá. Um for. Bora lá. E em range... Eu não vou passar o self. Self.velocidade máxima. Não, tá estando... não, é porque é uma velocidade máxima, não, float. Deixa eu passar aqui. Velocidade máxima. Aí vem aqui, ó. Por. Tá certo. Aí vem aqui, ó. Self. Meu pai. Self. Velocidade inicial vai receber mais um. E. Mas vai. Não, não vai receber. O que isso aqui vai fazer? Praticamente vai aumentar em 1 a velocidade inicial, e vai avançar 1 no computador. A gente pode só também fazer isso aqui, ó. Esse aqui for in range, aí beleza. Então, mas a gente também falou sobre herança. Então. Aí beleza, a gente criou aqui a nossa classe que o automóvel acelera. Aí bora aqui, ó. Carro. Vai ter aqui vai ser um automóvel. A placa vai ser aqui, ó, XX. Eu não sei o número de placa. A velocidade máxima vai ser 100. O número de rodas vai ser 4. Aí, ó, eu não preciso passar a velocidade inicial. Entendeu? Não precisa. Aí eu vou passar aqui, ó. Então, velocidade, 2 pontos. Self, ponto, velocidade inicial. Tudo certo. Aí vem aqui, ó. Um carro, ponto. Cadê aqui? Aumentar a velocidade. E eu não preciso passar nada. Bora lá? Ó, ele foi aumentando a cada rotação do for, foi aumentando 1 aqui. Mas a gente está falando sobre herança. Ian, a gente está falando sobre herança polimorfismo, herança. Aí vem, cara, eu quero, por exemplo, criar um barco ou coisa do tipo. A gente pode simplesmente ficar brincando de criar classes aqui, e toda classe que a gente for criar e receber automóvel, ela vai receber as funções, vai receber as variáveis de automóvel, entendeu? Aí a gente vai falar agora de polimorfismo, tá? Só para avançar e não ficar muito repetitivo. Vocês estão com alguma dúvida? Deixei alguma coisa para trás? Algum conceito que vocês queiram saber? Cara, eu tô com uma dor de garganta aqui, desculpa mesmo, tá? Tá doendo um pouco aqui. Beleza. Eu tô dando essas travadas por causa da minha garganta que tá doendo. Peço perdão. Bora lá. O que é polimorfismo? Gente, polimorfismo é uma palavra que, se a gente dividir em duas, a gente tem poli, que são várias, é o grego de várias, morfismo, morfos, forma. É a capacidade que algo tem de tomar várias formas. E nessa aqui, a gente tem justamente isso aqui. Cadê aqui? A gente tem, eu coloquei lá como animal. Vou deixar isso aqui rapidão. Animal. 2 pontos. Def. Init. Vai lá. A gente tem aqui o nosso animal. O que é que o nosso animal faz? Ele inicia com peso e tamanho. Então ele recebe aqui, ó, ele recebe um som. Só que aí vem, se eu manter o padrão, ele vai rugir.
ele rode, nosso animal ele faz um som de rugir. Mas e se eu não quiser que ele faça esse som? É simples. No Python, quando tu faz uma, perdão, def emitir som, dois pontos, assim, certo? Emitir som. Aí eu vou fazer aqui, ó, print fazendo som. Ah, mas eu quero que o meu animal ele não faça, ele faça um som específico. No Python, quando a gente faz uma herança e a gente escreve duas funções com o mesmo nome, prevalece a da classe filha. Então, por exemplo, tem aqui, ó, cachorro, eu vou ter que recebe de herança animal, dois pontos, e aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e altero o texto. Vou instanciar agora os dois para a gente ver a diferença. Animal e cachorro. A gente vem aqui, ó, animal, ponto, emitir som, cachorro, opa, instanciar o cachorro errado. Cachorro, ponto, emitir som. Aí, beleza. Isso aqui os dois estão realizando alguma coisa, deixa eu só comentar o que estava aqui antes, para a gente não ter problema aqui na hora de fazer o negócio. Aí vem. Ó, o primeiro que eu emiti, o primeiro animal, ele fez o som que eu coloquei, e o segundo animal fez ao au. Por que isso acontece? Por causa da característica do polimorfismo. A classe filha ela está se modificando em relação à classe pai. Ela consegue tomar uma forma diferente porque a função dela se prevalece a função pai, entendeu? Tem outras formas de fazer isso com outras funções dentro do Python que eu vou deixar para vocês darem uma descoberta, darem uma pesquisada, estudarem um pouco. Mas a forma mais básica, a forma de boa de fazer isso aqui, para mim, pelo menos, é dessa forma. Criar uma função com o mesmo nome anterior e ela vai se prevalecer a da função pai, que é as diferenças da função filha para a função pai. Quanto a polimorfismo, é isso que a gente tem para falar aqui no momento. E aí a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai entrar em decoradores. Só deixa eu fazer isso aqui tudo. Gente, eu vou enviar códigos totalmente explicados para vocês lá. Vocês têm alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram tirar? Agora a gente vai entrar em decoradores, é um assunto diferente. Tudo certo? Beleza, bora lá. O que são decoradores? Gente, decoradores, eles são... Lembra de quando a gente falou sobre recursividade na aula de funções? Lembram? Pois é. Uma função, ela tem a capacidade de chamar a si mesma. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, def função. Dois pontos, aí ela vai chamar def função. Opa, não, def função não, só isso aqui. Uma função ela tem a capacidade de chamar a si mesma. Mas, tipo, pô, a função ela tem muito mais capacidade que isso. Por exemplo, ela tem capacidade de criar funções dentro de outras funções. Por exemplo, isso aqui, ó, função outra, underline, função. Cara, isso aqui é, é genial, porque eu acho muito legal isso aqui, acho muito legal. Porque eu gosto muito da programação e dessa capacidade que ela tem de rolar um pouco o nosso corpo. O que isso aqui está fazendo? A função interna, ela tá sendo invocada dentro da função, fora da função externa, mas se eu quiser eu também pode fazer isso aqui, ó. Dentro da função externa. Outra função. Pronto, estanciei. Vocês estão sacando isso aqui? Pronto.
Return. Só que aí vem, gente. O que está acontecendo? Essa outra função, ela é chamada dentro da função principal, da função primária. Então, ela também está sendo retornada no final da função. Isso é idêntico ao que está acontecendo aqui. Agora, bora usar aqui o exemplo do decorador, rapidão. Bora dar o exemplo do decorador. Agora que vocês sabem que o Python tem essa capacidade magnífica, bora entrar aqui com os decoradores. Decorador, vai lá. Eu estou chamando essa função. Essa função, ela vai receber um parâmetro chamado função, que vai ser do tipo function. Sim, existe um tipo function, gente. Existe um tipo function, que é um tipo para funções, onde eu posso passar como parâmetro funções para outras funções. Tem como? Fala aqui, def, outra função. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer print iniciando, perdão, iniciando a função. Aí eu vou chamar essa função que eu estou instanciando lá antes. Não? Função. Ah, não, pera. Típico. Eu só apaguei isso aqui. Não? Agora sim. Print. Terminamos a função. Tá, beleza. O que isso aqui tá me dizendo, Ian? O que isso aqui tá fazendo? Return. Outra função. O que isso aqui tá fazendo? É simples. Eu tô usando essa minha função, tô criando uma função dentro dela que chama o meu parâmetro, chama a minha variável, que é uma outra função. Cara, isso aqui deve dar embanana da cabeça de vocês, né? Mas o que acontece? Dentro do Python, existem os decoradores, que são formas de modificar o comportamento de funções e métodos. Digamos que a gente tem um decorador que imprime o iniciando, que é o nosso iniciando função, antes de executar de fato essa função, que é o nosso caso. Essa função, ela pode ser chamada de decorador. A gente está criando um decorador aqui. Eu posso simplesmente fazer isso aqui agora. Decorador. E assim passar a função de fato. Bora lá. Processo. For in range 100. Print. E, ó, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai ser engraçado. Ó. Só por essa função aqui ter esse decorador escrito em cima, ele funciona como se fosse esse parâmetro que foi passado aqui, entendeu? Aí ele passa aqui, inicia a função aqui dentro, ele faz o processo dele e depois termina a função. Cara, isso aqui é genial, é um pouco complexo de entender, vocês vão precisar estudar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Mas eu acho isso aqui genial para programação em Python. Acho isso aqui genial, até porque quando a gente trabalha com orientação a objeto, a gente tem 3 desses decoradores que são extremamente importantes, que são o static método, o class método e o property. Bora lá? Deixa eu copiar aqui rapidão. Por exemplo, eu peguei essa classe aqui que eu criei antes, chamada exemplo. Aqui a gente tem o static method. O que ele faz? O static method, ele faz com que essa função eu não precise passar o parâmetro self. Ele funciona para que eu não precise passar o parâmetro self. Como assim? Vocês percebem que essa função ela não está dando erro? Se eu excluir o static method, ó, olha aqui está escrito. Os métodos de instância devem usar o parâmetro self. Aí eu coloco aqui, ó, voltar a funcionar. Por quê? O static method ele é usado para quando a gente quer encapsular. Aí vem outro termo, encapsulamento. O que é encapsular? É de colocar funções dentro de uma classe maior, uma classe que gerencia essas funções, para que ele consiga fazer a segurança dessas funções.
para que tu consiga acessar ela somente quando realmente necessário. Salvian, a tela não está compartilhando. Como assim? Não está? Não está compartilhando a tela não, gente? Rapidão, deixa eu ver aqui. Está compartilhando? Ah, beleza. Beleza, beleza. Ó, o static método ele é usado quando a gente quer encapsular as funções dentro de uma classe. Porque aí, para chamar essa função, a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Class, não, perdão. Exemplo, igual exemplo, associei, aí, exemplo, ponto, minha função estática. Ah, mas tá a mesma coisa do que eu estava usando antes. Pô, tá chato isso aí. Cara, isso aqui é para organização. Imagina tu ter que colocar self em 20, 30 funções, 100 funções dentro de uma classe. Pô, cara, isso é chato pra cacete, velho. Isso é justamente para quando a gente tiver muita função que não vai receber variável, não vai receber propriedade da classe, e a gente só quer que ela seja mais fácil de ser acessada, que eu não precise importar 50 funções para poder usar tudo que eu coloquei no script. Entendeu? Então, isso aqui é usado para fazer um negócio que a gente chama de encapsulamento. O que é encapsular? É pegar funções e colocar elas dentro de uma classe. A gente está colocando elas como se fosse um remedinho de proteção, a gente está encapsulando. Aí vem aqui, ó, class método. Cara, o que o class método faz? O class método, ele permite que eu use um método e acesse a classe, em vez de instanciar especificamente. Como assim? Vem aqui, rapidão. Ó, exemplo, ponto, linha, classe. O que isso aqui faz? Gente, vocês perceberam que eu não estou usando o objeto, eu estou usando a classe em si? Ó, olha a letra maiúscula aqui, olha a letra minúscula. O que esse class método faz? Eu estou usando a classe para poder instanciar dentro da minha função, dentro do meu código. Isso também serve para a organização, isso também é bem útil, cara, bem útil mesmo. Cara, deixa eu ver o que mais falta. Tanto eu quero ir pro código com vocês, gente. Eu fiz aqui um negócio legal para a gente fazer. E por fim, deixa eu pegar aqui, a gente tem o propriety. O propriety ele permite que um método seja acessado como um atributo, sem a necessidade de chamá-lo como uma função. Ah, como assim? Bora lá? Então, print exemplo ponto meu atributo. Gente, esse meu atributo, o que está instanciado pelo propriety, ele não pode ser chamado externamente. Ó. Exemplo ponto, ó, meu atributo. Dá erro se eu chamar ele aqui, entendeu? Por quê? Deixa eu dar um play aqui rapidão. Ó, essa é a minha função estática, esse é meu atributo. O que isso aqui faz? Praticamente, eu estou acessando essa função como se fosse uma variável, praticamente isso. O que eu colocar aqui vai funcionar dessa forma. Recomendo novamente que vocês estudem sobre mais decoradores, porque existem muitos mais decoradores. Porque, por exemplo, dá para fazer aqui, ó, fget, fset. O que é get, set? Get são as que tu pode pegar. E set são as que tu pode modificar ou acessar. O que isso quer dizer? Que se eu colocar propriety.get, eu vou retornar aqui, ó, tá? O objeto do tipo none não pode ser chamado. Tá. Getter, tá aqui, é getter. Espera-se mais um argumento posicional. Pois é. O fgetter, fsetter, tem o getter, setter, tem um monte aqui que eles servem justamente para quê? Para vocês terem um controle melhor da classe de vocês. Gente, a orientação a objeto não é só isso aqui, é uma introdução à orientação a objetos, tudo bem? E eu vou mostrar o que vocês conseguem fazer só com essa introdução. Aí, se vocês forem ver aqui, ó,
Decorador, função, exatamente o que a gente pode estar falando antes. Ah, tá. Aí vem os decoradores. Aí, a mesma coisa que eu expliquei para vocês, static, class e property. E, cara, agora a gente vai para a parte legal que eu estou querendo fazer com vocês desde o início da aula, que eu estava preparando. Eu gastei mais tempo preparando essa parte do que o resto, que é justamente fazer... Bora fazer um sistema bancário junto? A aula de hoje vai ser bem rápida em questão de conteúdo, até porque a maior parte vai ser puramente código. Então, quem tá querendo pegar só conteúdo técnico, assim, tipo conteúdo teórico, já terminamos o conteúdo teórico, já vou subir no GitHub as coisas. Mas eu quero pegar em código com vocês, gente. Quero pegar em código. Quer que eu faça o quê? Eu quero pegar em código com vocês. Bora lá. Bora primeiro fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função para gerenciar as contas, beleza? A gente vai agora fazer um sistema bancáriozinho. O que esse sistema bancáriozinho vai fazer? Eu quero que ele deposite, quero que a pessoa crie uma conta, quero que a pessoa consiga fazer registros bancários. Eu estou dando essa introdução aqui com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar, por favor, perguntem, se quiserem. Sério, não tem problema nenhum, não. A gente está aqui com 50 minutos só de aula e essa está sendo a nossa aula mais curta, até porque é a que tem menos conteúdo, as outras tinham bem mais. Vocês estão com alguma dúvida? Querem ter alguma questão, alguma coisa? Hein, gente? Nenhuma pergunta, tudo certo. Para mim tá tudo bem. Ah, beleza, então, gente. Muito obrigado. Bora lá. Bora lá. Eu vou fazer aqui rapidão. Conta. Já podem fazendo aí junto comigo, copiando o código, tá bom? Def, bora primeiro definir o que a conta deve ser, o que deve ser instanciado junto com a conta, beleza? A gente iniciar uma conta nova. Self. Ela tem que ter um nome, ela deve ter um saldo. O saldo vai, se não for inserido nenhum valor antes, tem que ser iniciado em zero. Self ponto nome igual a nome. Self ponto saldo igual a saldo. Gente, vocês acham que deve ter mais alguma informação, alguma outra característica dessa conta? O que vocês acham? A gente tem que colocar mais coisa? Hein? Ou deixa assim mesmo? Número do cartão. Acho que o número do cartão tem que ser gerado depois. Ou senha, boa, senha. Senha. Self.senha. Igual a senha. Poxa, tá dando problema aqui? Qual o problema? O argumento. Ah, tá. É porque eu defini um valor. Rapidão. Senha. Sim, gente, isso aqui importa. Essa posição disso aqui importa. Mais alguma coisa? Número da conta? O número da conta, número da conta. Número conta. O número da conta, a gente vai começar, vai ser um inteiro, vai ser um int, rapidão. Int. Que vai começar em zero. E aí, toda vez que a pessoa for criando uma nova conta, vai incrementando um, beleza? Mas aí a gente vai fazer isso de uma outra forma. Alguma outra coisa? Senha, número da conta. Tem que ser sempre a mesma ordem que tá os parâmetros. Cara, é exatamente que nem funções. Por exemplo, aqui, ó, rapidão. Cliente igual a conta. Eu posso só pegar assim, por exemplo, aqui, ó, senha, e definir aqui uma senha. Aí eu pego aqui, ó, número da conta, 13, nome. Aí, ó, entendeu? Poxa. Ah, tá. Self, ponto, número, conta, igual, número, conta. Entendeu? Se eu for passar fora de posição, eu tenho que ser obrigado a passar desse jeito, que é o que é chamado keyargs, que é a variável da qual está se referindo igual, aí tu passa o valor. Eu prefiro passar da forma posicional, que para mim é bem mais de boa. Aí eu passo aqui, ó, por exemplo, o nome, aí vem aqui, ó, senha,
Aí vem aqui o saldo, né? Que aí o saldo é 0. Aí vem o número da conta aqui, que também vai ser 0. Entendeu? Ou a gente pode passar assim, que é chamado posicional, que a gente está referindo exatamente às posições, se vocês forem ver exatamente da ordem posicional, ou a gente pode passar daquela outra forma, que é a forma. Funciona da mesma forma que a gente falou sobre funções da última vez. Só vou fazer aqui rapidão, porque eu gosto de fazer essa documentação. STR, sem STR também. Aí o saldo. 20. Não, tem que ser float, né? 20 centavos. Float. E o número da conta é int. Aí vem aqui, ó, se eu descer aqui de novo, pegar aqui as informações, aí vai aparecer aqui, ó. String, float, int. Super sussa, gente. Estamos criando a conta. Agora, bora lá. Cara, essa conta, ela tem que fazer. A gente vai fazer algumas coisas com essa conta. Ela vai ter algumas funções nessa conta. E então, como é que a gente vai definir? O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer depósito, a gente tem que sacar, ela tem que criar um extrato dessa conta. Como que a gente vai fazer isso? Funções dentro da nossa classe. Aí vem, bora lá, para construir essas funções. Def depositar vai receber a si mesmo, self, valor. Dois pontos. Aí a gente vai ter aqui, ó, self.saldo vai receber o valor. Aí vai aqui, ó, print F depósito de R cifrão valor. Isso aqui é formatação, tá bom? Dois pontos. Significa que ele só vai pegar até as duas primeiras casas decimais, entendeu? Se tiver 3, 4 casas decimais, não vai pegar só as duas primeiras. Exato. Ou seja, isso aqui, se por exemplo, rapidão, pegar aqui, ó, se por exemplo o número for 3,14, 15, 16, 87, coisa, o resultado que vai sair lá vai ser 3,14, entendeu? É isso. É isso que eu estou passando. Se eu quiser 3 casas decimais, eu coloco aqui 3. Se eu quiser 4, eu coloco aqui 4, e assim por diante, entendeu? Aqui de novo. A gente não passou isso na última aula. Def na aula que eu fiz. Aí agora a gente vai sacar. O que acontece quando a gente saca? A gente passa um valor e retira o valor do nosso saldo. Vocês estão falando alguma coisa, gente? Não. Beleza. Ó, gente, se quiserem, podem interagir à vontade, beleza? Aí vai ter que sacar. Saque. Passa de novo assim mesmo o valor. Aí vem aqui, ó. Saldo vai ser retirado dele o valor. Tá tudo depois você quer dar um 20. Saque de realizar. Beleza. E, por fim, eu quero que isso aqui crie para mim um extrato. Beleza? Def, extrato, vai receber assim mesmo. Mas por que não está usando aqueles decoradores lá que ensinou para a gente? Gente, é porque eu não estou usando o static método porque isso tudo aqui são funções que vão ter que ser atualizadas com cada instância. Se eu, por exemplo, estivesse trabalhando com, digamos assim, um banco de dados, e esse banco de dados eu não quero ter necessidade de instanciar ele toda vez que eu for usar. Aí eu uso, por exemplo, o class método. Ou se eu quiser só, tipo, nenhum deles tiver relação com a classe em si, aí eu uso o class método, entendeu? Mas aqui não tem essa necessidade. Eu vou até criar depois um decorador para a gente fazer uma enfeitada aqui. Print titular, dois pontos, self, esse aqui não é mais string, self, ponto, nome, contra barra n, isso aqui é para pular linha, contra barra n, pula linha, saldo, dois pontos, aí o cifrão,
self.saldo. Eu vou definir do mesmo jeito lá que a gente fez antes, que eu fiz antes. 2F. Beleza. Isso aqui vai me dar o titular e o saldo. Mas lembra que eu falei sobre a gente fazer uma decoraçãozinha aqui? Bora fazer um decorador rapidão, só para a gente fazer uma coisinha legal. Def log operação. Isso aqui é para fazer os logs de operação, é para salvar as coisas e tal. Operacão, func, def Popper, self. Opa. Self. Args. Gente, isso aqui a gente chama de args e call args. Que é, o que isso aqui está definindo? É que eu posso colocar como outras variáveis forem colocadas aqui, entendeu? Eu posso até colocar variáveis criadas aqui dentro dessa função que ela vai usar, entendeu? A organização fica organizada em formato de tupla. Então, tem que iterar em orgs resultado melhor func self args e args print operação. Isso aqui é só para notificar que está acontecendo uma operação aqui, tudo bem, gente? Line finalizada. Ó, o que isso aqui vai fazer? Isso eu vou só retornar aqui rapidão. Return. Já vou explicar para vocês. Resultado. Beleza. O que isso aqui está fazendo? É simples. Toda vez que eu chamar uma função, eu vou receber as variáveis que ele tem dentro dele, os keyargs também que ele tem dentro dele. Então, eu vou passar isso aqui num resultado. Esse resultado vai receber. Então, o que eu vou fazer? Ele vai executar a função, vai printar a operação. Vai praticamente falar, essa operação foi finalizada. A gente vai fazer isso aqui rapidão. Deixa eu fiz errado, peraí. Isso aqui vai servir praticamente para notificar a gente via prompt de que uma operação foi finalizada. Praticamente como o rodapézinho para dizer que está tudo certo. E agora a gente vai criar o nosso menuzinho, a nossa operação privada. Como a gente aprendeu com a Rayane, importação aqui, for, from class import conta. Não. Vou colocar classes. Senão ele detecta errado isso aqui. Porque class é uma palavra reservada. Isso aqui estou fazendo a importação dessa classe, ou seja, eu consigo agora usar essa classe dentro desse outro script. Bora lá? Dash menu. Então, pegar esse cartão o menu rápido. Está aqui o menu simples, a gente está definindo esse menu simples aqui, e a gente vai agora fazer a operação primária. Dash menu. A conta. A gente vai instanciar uma conta known, ou seja, uma conta vazia, sem valor nenhum, nível para poder receber valores externos. Por que eu estou definindo antes? Porque se eu definir ela dentro do loop, toda vez que o loop resetar, ele vai deletar a conta. Então eu preciso manter. Chamando o nosso menuzinho aqui, opção igual a input. Mesma estrutura que a gente fazia antes. Escolha. Opção. Agora lá.
São os. Vamos fazer com isso mesmo. São os pontos igual a 1. No nome é igual. A gente agora vai fazer o sistema para a pessoa criar conta. Qual a única informação que a gente precisa para a pessoa criar conta aqui, praticamente, é o saldo vai começar no 0. Então, a gente precisa só do nome e da senha dele. Então, a gente vai receber esse nome e essa senha. Tudo bem? Nome vai ser input. Seu nome, 2 pontos. Senha, igual a input. Senha, 2 pontos. Bora lá. Print. Ponto. Clear. Clear. Bora lá. Então, como é que a gente vai criar aqui? Eu vou instanciar aqui, vou pegar aqui a conta. Conta. Ah, não, pera. Conta vai ser igual a uma conta. Nome. Senha. O que eu estou definindo aqui? Eu estou criando uma conta que ela vai receber o nome e a senha que eu inseri ali em cima. Eu inseri aqui. E aí, vamos continuar. Isso aqui eu estou fazendo meio na doida aqui, só para fazer com vocês. Deixa eu ver aqui. A gente agora vai ser o Enif para a opção 2. Enif. Opção igual a 2. Bora lá. A opção 2 seria o depositar. Bora lá? Isso. Perdão? Isso. Conta. Ou seja, se a conta existir, o valor igual a float, input. Vou receber agora aqui o valorzinho. Valor de depósito. Beleza? Aí aqui, ó. Conta. Ponto. Vem aqui, ó. Depositar. Valor. Vai receber valor. Aí pronto. Isso aqui está aqui. Aí o else. Else. Dentro desse if aqui. Ou seja, se a conta não existir, print e conta antes. Caloteiro. Alguma dúvida, gente? Vocês querem conversar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo o texto, gente. Eu estou com 2 códigos aqui abertos de referência que eu estou usando. Então eu preciso, sei lá, se vocês querem falar alguma coisa, fala. Daqui depois está sem querer acontecer, olha. Elif. A gente vai para outra opção. Eu geralmente usaria match case aqui, mas bora lá. Opção. O pessoal está usando muito else if para a gente estar fazendo os trabalhos. Então vamos usar else if mesmo. Eu usaria match case. Isso. Ou seja, se a conta existir, mesmo o tratamento de erro que a gente fez antes, 2 pontos, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, para falar a verdade. Tem porque aqui, ó. Só que em vez de a gente passar a função depositar, a gente passa aqui, ó. Ponto sacar. Saque. Beleza? É a mesma coisa. Valor de. Aí vem aqui o valor de saque. Aí a mensagem aqui, ó. Beleza. Bora lá?
Próxima seria a opção 4. A opção 4 é o quê? É o extrato, tirar o extrato. Para lá. Elif, mesma coisa. Opção for igual a string 4. Eu estou definindo isso aqui justamente porque eu não fiz a transformação aqui em cima no input para int. Mas se eu fizer para int, meu parceiro, é a mesma coisa. Estou fazendo isso aqui justamente para facilitar aqui o processo. If, se a conta existir, conta, dois pontos, vem conta, ponto, extrato. Aí fecha aqui e pronto, chamei a função. Else, dois pontos. E por fim, a gente tem o que? A opção 0, que é sair. A opção 0, if, opção por igual a 0. A gente vê aqui, ó, então, vai ser um break. Uma título, o que esse break faz? Eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas o break, ele interrompe o loop. Independente do loop que a gente tiver, ele vai interromper o loop. Então, aqui, ó. Agora, se não for nenhuma das opções, else, dois pontos, entrada, inválida. Aí agora nosso sistema bancário está funcionando, nosso pequeno banquinho aqui. Pode testar? Então, só limpar aqui o terminal. Caralho. Python, 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 main.python. Poder de PyCache. Deixa eu ver aqui, foi. Qual que é o erro já? Aqui o PyCache, classe Py. Ué, deu erro. Eu não chamei a função main, ó. Main. Eu não chamei a função main no código. Aí por isso não tá rodando. Ó, agora sim, ó. Vem aqui, ó. Bora sacar dinheiro. Criar uma conta. Aí, entendeu? Aí fica funcionando. Bora lá criar uma conta. Nome, Ian, senha. Não te interessa. Aí vem aqui, ó. Agora que eu criei a conta, é só fazer aqui no sistema. Entendeu? Aí, ó, 4, extrato. E aqui, ó, saldo, titular Ian, saldo R$100. Cara, acho que a gente fez um sisteminha, eu fiz um sisteminha aqui na brincadeira com vocês, bem basicão mesmo. Só para mostrar para vocês que classes não são o fim, entendeu? Não é o fim. Sempre, saque ficou escrito saque, foda. Deixa eu escrever. Saque, não está escrito saque, saque. É foda, né? Ah, tá aqui, saque. Pronto. Eles sempre importam. Mano, os pequenos detalhes sempre importam, meu parceiro, é foda. Mas aí, ó, esse aqui é um sistema bem basicudo mesmo. Eu consegui bater mais ou menos aqui uma hora e alguma coisinha de aula aqui com vocês. Esse aqui é a nossa aula final. Eu quero falar um negócio para vocês, rapidão, um recado meu para vocês. Eu gostei muito dessa experiência de ajudar as outras pessoas, de ensinar vocês. A comunidade da Porangua, ela é focada em projetos. Isso aqui é uma forma de falar para vocês, gente, criem seus projetos, a gente está aqui para abraçar vocês, a gente está aqui para ensinar vocês. A gente está colocando no papel, ainda não sabemos se vai para a prática, uma aula que ensina vocês a mexer com Django, uma aula que ensina vocês a mexer com IA, usando Python, tanto que é por isso que a gente começou com esse tipo de coisa, para vocês conseguirem estudar por si sós e conseguirem entender os conceitos que vêm adiante. Então, gente, muito obrigado pela presença. Hoje bateu 10 pessoas de aula.
Até o final, eu tô gostando muito disso. Sério, eu agradeço muito a vocês por isso, gente. Eu espero muito que vocês aprendam. E, como sempre, vem a minha parte favorita da aula, que é acabar com a autoestima de vocês. Essa aqui, ó, todos esses códigos aqui, ó, sistema bancário, todos esses códigos vão, com textos explicativos que eu fiz para vocês, eles vão para o nosso GitHub, então vocês podem estudar por eles. Nossos slides estão no GitHub. Vocês vão poder ter acesso às nossas aulas dentro do GitHub. E aí vem o que ninguém queria, mas todo mundo vai ter que fazer. O desafio, né? E aí? Gente, o desafio 4, eu tentei caprichar aqui para vocês. Vocês precisam de CH. Fazer o grupo de... Mano, fazer grupo de estudo, gente, tem que fazer. Se quiser, já junta a galera daqui, já vai. Mas bora lá. O desafio dessa semana, vocês vão ter 7 dias para me entregar todos os projetos. Depois de 7 dias não tá mais valendo o certificado. O desafio dessa semana é o quê? O PyBank. Vocês vão ter que criar um sistema bancário com linguagem orientada a objeto e persistência de dados. Vocês vão ter que criar um sistema de banco de dados, vocês têm que criar um sistema back-end completo para um banquinho, gente. Bora lá? O objetivo aqui é projetar um protótipo funcional de um sistema de caixa eletrônico para banco digital, o nosso querido PyBank. Esse projeto final do curso tem como objetivo integrar os conceitos aprendidos com ênfase especial em aplicação de programação orientada a objetos para modelar o sistema. Decoradores para registrar transições de persistência de dados para garantir que informações dos clientes e contas sejam salvas e recuperadas de contexto. O canal é porém igual. Exatamente, esse é o nome do canal. Gente, quando eu falo persistência de dados, não estou falando somente de bancos de dados. Estou falando também de arquivos CSV, estou falando também de arquivos do tipo JSON. Vocês podem fazer a persistência de dados como vocês quiserem. Façam como vocês quiserem, contanto que vocês façam todos os nossos fundamentos, que são a nossa aula de fundamentos, estruturação, persistência e PO. Essas foram nossas 4 aulas, os temas das nossas 4 aulas foram isso. Eu defini aqui, dei uma puta de uma ajuda, mostrando para vocês, ó, sigam esses passinhos aqui para poder tirar, façam esse processo aqui para ficar legal, tá em fluxo. Gente, e eu deixei também aqui um desafio bônus para vocês experimentarem, que é programar transferência entre 2 contas, o extrato de toda a conta, todo o processo que essa conta já fez, e uma classe abstrata. Vocês estudaram o que é classe abstrata, o conceito avançado de classe abstrata, que faça 2 classes filhas herdarem dela, conta corrente e conta poupança. Cada uma com regras específicas. A conta corrente pode ter um limite de cheque especial e a poupança pode ter um método para render juros. Gente, boa sorte nesse desafio. Só vou dar uma outra dica para vocês. Tem uma biblioteca dentro... Toma essa medalha é foda. Tem uma biblioteca dentro do Python. Não sei se ela é nativa, deixa eu ver. Então, eu uso muito. Import... From... não dá, né? Vocês vão ter que instalar. Uma biblioteca chamada PyDentic. Ela é voltada justamente para validação de entradas em classes, construção de classes para entradas, transformação de classes para ORMs, esse tipo de coisa. Eu quero muito que vocês me mandem. Se vocês forem ver, a aula 1, o desafio 1, teve muita gente mandando. Desafio 2 também teve uma galerinha. Desafio 3 também teve solução pra caramba aqui. O pessoal até fez parte de solução a mais que tinha aqui. Então, eu quero que vocês peguem esse desafio 4 aqui e façam ele com uma vontade, porque isso aqui vocês vão ter um bagulho no GitHub de vocês que mostra que vocês sabem toda a linguagem Python. Isso aqui não é pra gente, cara. Isso aqui é pra vocês. Peguem isso aqui e façam, gente. Merendem esse desafio. Vocês vão ter 7 dias. Na próxima terça, eu vou verificar quem me mandou todos os desafios.
Gente, por favor, adicionem um arquivo .md no aqui, tipo, a mídia não. Peguem assim, por exemplo, a solução. Aqui é a solução do Davi. Caralho, peraí, não sei não. Desculpa, Davi. Pega assim, por exemplo, ó, da Give Me, sei lá. Pega aqui assim, ó, papá, o comentário aqui, autor, aí coloca aqui o nome, Give, aí coloca aqui a informação da pessoa, mas coloque o nome completo, que a gente vai precisar dessas informações, do nome completo de vocês, para criar para criar como é o nome? Esqueci. Para criar o certificado de vocês, que é um certificado de 12 horas, gente. Vai ter um certificado de 12 horas, tá bom? São 6 horas de cursos. A gente está achando que vocês vão fazer mais 6 horas de atividades. Eu não sei se é mais, não sei se é menos, mas a gente está pensando nisso. Então, tipo, gente, pega e faz. Coloca os nomes de vocês. Se o nome, vocês podem ter o arquivo com o nome de vocês, mas se o arquivo não tiver o nome de vocês lá em cima, escrito o nome completo, a gente vai considerar como se fosse nada, entendeu? É isso, gente. A gente vai finalizar aqui a aula. Tá valendo a atividade das outras aulas serem entregues. Cara, tá valendo. Eu até conversei isso semana passada que tem muita gente que está com muito corre acumulado, tem trabalho, tem estudo, e eu sei como é que é isso, porque eu já trabalhei e estudei. Então, eu estou dando mais tempo, vocês têm esses 7 dias para entregar todas essas atividades. E se vocês não entregarem até esses 7 dias, a gente não vai dar o certificado para a pessoa. E tem que ter essa informação, o nome inteiro de vocês em cima do arquivo. O Rai, tu pode mandar para eles o link do GitHub para eles poderem mandar para a gente? Vou até fazer aqui rapidão. Git commit, -m, desafio 4. Git push origin. Aí, gente, acabei de subir no GitHub na frente de vocês. Espero que vocês façam. Espero que vocês façam. A Rai já vai mandar o link do GitHub. A gente vai também mandar lá no fórum para a galera. Aí, ó. Para quem ainda não fez nenhuma das atividades, que as atividades são até que de boa também, cada atividade porrada que a gente manda aqui. Esse é o nosso GitHub da comunidade. Espero muito que vocês participem. Espero muito que vocês enviem tudo para a gente. A gente já está com o certificado pronto. Só falta colocar o nome de cada um de vocês e enviar. Tudo bem? Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Abraços eternos para cada um de vocês. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Rapidão só, finaliza.